Já são quase 150 dias sem chuvas significativas em Rio Verde. As queimadas estão cada vez mais tomando conta de toda a região. Somente no final de semana, mais de 450 ocorrências foram registradas em Goiás. Aqui em Rio Verde foram mais de 20. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes, porque 3 pessoas morreram em decorrência desses incêndios. E a gente traz daqui a pouco as informações no Band Cidade. O desespero tomou conta de várias fazendas aqui da zona rural de Rio Verde. Moradores se desesperaram ao ver a destruição que o fogo causou e a quantidade de animais feridos. Tudo machucado, mãezinha. Meu Deus, a mamãe nem estava aqui para ajudar vocês. Ei, seu bebê morreu tudo, né, Cristal? Por nada. Uma cena lamentável. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes do fogo que tomou conta da região sudoeste do estado neste final de semana. E hoje nós daremos início a uma série de sabatinas com os candidatos a vice-prefeito de Rio Verde. O primeiro sabatinado será Lucivaldo Medeiros, do PSD, vice de Lissauer Vieira. Ao meu lado estará também o professor universitário e radialista da 96 FM, Camilo Barbosa, e o presidente da CIV, Dr. Eduardo Lobo. Daqui a pouco tem sabatina com o candidato a vice-prefeito de Rio Verde, Lucivaldo Medeiros. Isso e muito mais a partir de agora. Senta aí no seu sofá. Segunda-feira, 9 de setembro de 2024. A edição número 111 do Band Cidade Interior já está olho no olho na tela da sua TV Band. Com você na tela da TV Sucesso, com jornalismo verdade até as 2h30 da tarde, com você participando também no 9956-1013. 9956-1013, pode mandar o WhatsApp, interagir e participar com a gente aqui na tela do Band Cidade. A gente começa já trazendo informação, já com a sua participação também no 9956-1013. Um incêndio que atingiu a GO 333 em Rio Verde na tarde de ontem provocou um cenário de destruição em toda a região. Na mesma rodovia, 2 mulheres morreram em acidentes provocados por conta do incêndio. A reportagem é de Paulo Vitor Fagundes, imagens de Adelton Santos na tela do Band Cidade. Essas imagens mostram a destruição que as chamas causaram na região da GO 333 em Rio Verde. O incêndio destruiu propriedades, matou animais e provocou graves acidentes na rodovia. O acidente na GO 333 aconteceu exatamente neste trecho da rodovia. No local, ainda é possível observar uma boa parte do veículo que ficou completamente destruído. Aqui, uma caminhonete se chocou contra um caminhão. A mulher que estava dentro da caminhonete não resistiu aos ferimentos e morreu. E ainda é possível observar também o milho, que era dessa plantação aqui ao lado e ficou completamente carbonizado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o que teria provocado tantos acidentes aqui neste trecho seria as baixas condições de visibilidade em decorrência da fumaça do incêndio. O Willon mora próximo ao local do acidente. Ele teve parte da propriedade atingida pelo incêndio e alguns animais que moravam na fazenda morreram carbonizados. Ele conta que tentou ajudar as vítimas do acidente provocado pelas chamas. Foi muito desesperador porque nós correu. Desculpa. Eu fui lá pro asfalto e quando é fé chega as pessoas gritando para ajudar, para tirar eles da fumaça, sabe? Foi muito desesperador, cara. Foi muito sofrido, muito corrido. Vi uma mulher, mais uma criança, mais um rapazinho forte. Diz que a avó tinha ficado para trás morta dentro do carro, gritando para acudir. Mas não tinha jeito, infelizmente não teve jeito. Foi muito triste, cara, foi muito triste. Perdemos criação, perdemos galinha, perdemos várias coisas, igual você está vendo aí, ó. Queimou minha horta toda. E não sei mais, porque os poucos animais que eu achei morto, foi mais as galinhas. A sorte que os cachorros correram e
ficar escondido, né? Ainda na GO 333, as baixas condições de visibilidade provocaram um outro acidente. Uma mulher que estava neste veículo e ainda não teve a identidade confirmada, morreu após o carro em que ela estava capotar. No acidente, um casal e uma criança de 10 anos que estavam em outro veículo sofreram queimaduras de 2º grau. Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal Universitário, mas foram liberados na manhã desta segunda-feira. Lamentável, né? Lamentável, muito triste. É uma história tensa desse final de semana. Final de semana realmente muito conturbado. Essa situação aí que vitimou uma mulher, ainda tem uma outra pessoa, um homem que está internado em estado grave no hospital aqui em Rio Verde, no hospital particular aqui de Rio Verde. Tivemos também uma pessoa foi vítima do fogo também em outra região. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, muitos incêndios. No total, foram mais de 450 em todo o estado de Goiás. Estava até conversando com o comandante, agora há pouco, do Corpo de Bombeiros, o comandante André Felipe. Ele me passou que aqui em Rio Verde, Montevidéu e região, foram 7 ocorrências na sexta-feira, 6 no sábado e 9 no domingo. E cada ocorrência dessa ainda se desdobrou em vários atendimentos próximos, onde tinha fogos ali também, focos de incêndios próximos à região. Então, mais do que dobra esse número. E ele também deixou claro aqui que ocorreu também uma demanda reprimida, que acontece quando todos os recursos já estão empenhados e surgem novas ocorrências. Ou seja, tinha mais ocorrências surgindo e já não tinha mais como designar alguém para ir, tamanha quantidade de focos e de incêndios que tivemos aqui em Rio Verde, toda a região, no final de semana. Em Goiás foram mais de 450 casos registrados, fora aqueles desdobramentos que não são registrados e ali são consequências dos casos que já foram chamados. Então, um número muito grande, assustador, e o mais triste ainda é ver o que esse fogo está ocasionando. Toda a destruição, né? E as imagens do final de semana são resumidas em fogo, fumaça e tragédias. Vários registros foram feitos por pessoas aterrorizadas com tudo que presenciavam. Nós fizemos aí um resumo de imagens com os registros feitos nas rodovias GO 174, 333, né? GO 333 e outras que ficam aqui na zona rural de Rio Verde, da região, Montevidéu, região de Paraúna, onde tivemos muitos casos de incêndio. Além da destruição de toda a pastagem, como você pode ver nas imagens, de plantações, de áreas de preservação, milhares de animais também foram vítimas desses incêndios. Os animais também sofreram as consequências desses incêndios aqui no sudoeste goiano. Um dos flagrantes que a gente vai mostrar daqui a pouco aí nesse vídeo mostra vários bovinos correndo, tentando fugir. Tem essa aí, ó, dos porcos que a dona chegou na propriedade, estavam queimados por conta do fogo ali, das chamas que atingiram ali até mesmo a região onde estava ali o chiqueiro. Então é algo desesperador, assustador, algo que realmente assusta. Olha essa imagem aí, olha essa imagem, olha o desespero desses bovinos aí correndo de uma propriedade rural que estava em chamas, pegando fogo. O desespero deles tentando achar uma saída ali para fugir do incêndio. É algo realmente assustador e muito, mas muito preocupante. Sem falar a dificuldade que é para poder transitar nesse período. As rodovias estão tomadas por fumaça. A nossa equipe agora há pouco esteve nessa região, detectou ainda muitos pontos de fumaça espalhados, muitas cinzas, o tempo está tomado. Teve máquinas agrícolas que pegaram fogo, como você está vendo aí nas imagens. Então a situação é muito preocupante. Mais preocupante ainda, porque já são 148 dias sem chuva em Rio Verde e a previsão é que isso só aconteça no final do mês de setembro. E isso é uma previsão com possibilidade de poucas chuvas, porque chuva para valer mesmo só mesmo em outubro. E para complicar ainda mais, a temperatura deve subir nos próximos dias e a umidade do ar pode ficar próximo de 10%. Isso é o mesmo que falar que a gente vai ter um clima bem pior do que o deserto do Saara. Então é uma situação preocupante. A umidade vai ficar mais baixa do que a umidade no deserto do Saara. Com temperatura alta, umidade baixa, o problema é muito grave, o problema é muito grande, principalmente para as pessoas que sofrem com doenças respiratórias. Idosos, crianças, pessoas que sofrem já com bronquite e outras doenças.
Então precisa redobrar o cuidado, redobra a atenção, evita inalar essa fumaça, evita estar em lugares onde pode gerar esse problema. Coloca para mim, pode encher a tela aí, essas imagens aí, porque assusta a quantidade de fumaça. Ela toma conta, se junta à poeira e aí fica impossível de ver alguma coisa, a situação fica muito complicada, quem está transitando ali praticamente não vê nada. A prova disso é o acidente que aconteceu, bem próximo um do outro, é uma situação muito triste e preocupante. É a mesma coisa que você passar aí por um ponto onde está uma neblina muito intensa. A dificuldade para ver é muito grande, não é? A fumaça é ainda maior, porque ela se junta à poeira, fica ali uma nuvem bem fechada de poeira aliada à fumaça e não enxerga nada. Então, se possível, se estiver numa rodovia e tiver numa situação como essa, o melhor, o que se deve fazer realmente é apenas encostar e esperar que essa fumaça aí se acabe, tá bom? É lamentável esse tipo de situação. E não para por aí não. Um homem morreu nesta madrugada no Hospital Municipal aqui de Rio Verde após ter grande parte do corpo queimado em incêndio numa zona rural na GO 174 aqui em Rio Verde. Fecha comigo, deixa eu acionar o Caio Tobias, que traz mais detalhes pra gente de mais uma morte em decorrência dessas queimadas. Além das 2 vítimas que teve ali o acidente provocado por conta da fumaça, também teve esse caso aqui na GO 174, né, Caio? Boa tarde. Infelizmente, viu, Rômulo? Boa tarde para você, boa tarde também para quem acompanha o Band Cidade Interior nesta segunda-feira. Tudo aconteceu, né, na fazenda, na região do Monte Alegre, sentido ali Rio Verde e Montevidéu, né, quando esse incêndio aconteceu. E aí o proprietário da fazenda foi acionado e correu para sua propriedade junto de seu filho. Chegando lá, ele viu algumas de suas máquinas pegando fogo e rapidamente foi apagar para poder ali diminuir os seus prejuízos. Quando ele apagou o fogo, ele questionou sobre ali a localidade, né, onde estava o seu colaborador. Ele então pediu para que seu filho fosse atrás. O filho dele então foi até o barracão que este homem ficava, onde ele morava, onde ele se alojava, e encontrou ele consciente, conversou com ele, porém ele estava bastante queimado, né? Tentou ali apagar as chamas e acabou se queimando. O proprietário da fazenda então rapidamente pegou este homem, colocou na caminhonete e o transportou para o hospital em Rio Verde. No hospital ele recebeu os primeiros cuidados, porém por volta da meia-noite, né, de ontem para hoje, o proprietário da fazenda foi informado que este homem de 45 anos não resistiu aos ferimentos, às queimaduras e faleceu no Hospital Municipal de Rio Verde. Então fica aí a triste notícia. E agora também nós estamos em outro ponto da GO 174, né? Agora na região que liga Rio Verde a Aparecido do Rio Doce, Rio Verde a Caçu. E aqui nas imagens de Adelton Santos, nós conseguimos ver, né, observar toda a destruição que as chamas causaram ontem aqui. Ainda é possível ver, né, alguns pontos, algum pouco de fumaça por aqui. Então, de fato, a imagem é muito triste, né, muita destruição. Ainda não é possível ter a informação de qual o tamanho da área que foi atingida, mas as chamas foram intensas, as chamas tomaram conta da rodovia, por algum momento a rodovia ficou paralisada, não tinha como transitar na tarde do último domingo. E a imagem que fica é essa, né? Bastante destruição às margens da rodovia, né? Muita fuligem. A gente consegue observar árvores queimadas, possivelmente há também animais aí que sofreram com esse incêndio. E aí a cena bastante triste, Rômulo. Então teve esse caso na 174, lá próximo a Montevidéu, na região do Monte Alegre. Então houve esse rapaz, esse homem de 45 anos, trabalhador rural, que acabou morrendo, né, vítima ali de queimadas, né, foi tentar apagar o fogo e acabou se queimando. E por aqui, também na 174, que liga Rio Verde a Caçu, né, Rio Verde Aparecido do Rio Doce, bem próximo à cidade, né, que o pessoal da cidade de Rio Verde sabe onde é o condomínio que tem por aqui, né, às margens dessa rodovia. Então as chamas foram intensas, tamparam a rodovia e o cenário de muita destruição. Um fator, né, que culminou para que essas chamas se propagassem tão rápida é o mesmo que está tendo agora, bastante ventania. O Adelton Santos consegue mostrar aqui a minha roupa, né, movimentando as árvores, né, e bastante vento. Então a gente consegue observar nas imagens, não sei se é possível ver, mas aqui a gente consegue observar a fumaça ainda saindo, poeira, muita poeira. Então o vento também é um fator
que atrapalha e atrapalha muito. E aqui, né, bastante seco, né, bastante o ar bem seco, bastante calor, é difícil até para respirar devido à fumaça, né, a gente tem essa dificuldade. Então, o pessoal do Corpo de Bombeiros realmente fazendo uma força-tarefa junto com os produtores para poder aí controlar esses incêndios. Agora, é muito difícil, Rômulo, é muito difícil, né, para você que está em casa, você ter uma noção, os ventos muito fortes, também muito tráfego de veículos aqui, e ontem a rodovia ficou até paralisada por algum momento. Então, muita destruição, um cenário muito triste. E ó, só para deixar registrado, eu recebi informações de climatologistas que Rio Verde já está no seu segundo ano, né? Já é o segundo maior tempo seco da história de Rio Verde, né? Então já são aí 148 dias sem chuvas e a previsão é que não tenha chuvas pelo menos pelos próximos 10 dias. Então a situação é grave, né? Deve ser redobrados os cuidados e infelizmente as imagens que eu vou devolver para você no estúdio, Rômulo, são essas, de bastante destruição causados pelo fogo aqui na GO 174, próximo a Rio Verde, sentido Rio Verde, a Aparecida do Rio Doce. Eu volto com você no estúdio, Rômulo. Obrigado, Caio. Obrigado, Adelton Santos, aí pelas imagens que assustam, que chocam e que preocupam. Porque a gente está vendo aí essa quantidade muito grande de incêndios e estamos vendo alguns agravantes. Entre eles, o vento. O vento é muito intenso, então joga esse fogo de um lado para o outro, ele vai se espalhando, começa assim e vai, ó, sem ritmo, sem fim. Até ter ali espaço para poder queimar, vai queimando. Uma destruição que vai sendo avassaladora por onde passa. E o outro ponto preocupante é a falta de consciência, porque a maioria desses incêndios, mais de 90%, acontecem por questão humana. Por pessoas que vão lá por maldade mesmo e até um fogo num pedacinho de pasto, ou por pessoas que vão lá, joga a quimba de cigarro, joga ali alguma coisa que pode ser inflamável e aí o problema vem. E aí vem o desastre, com tantas pessoas perdendo a vida, pessoas que estão morrendo queimadas. Aqui no interior do estado, tivemos, infelizmente, pessoas morrendo queimadas, tentando salvar aí lavouras, tentando salvar casas, animais e morreram queimados. Aqui em Rio Verde tivemos esse senhor que o Caio trouxe, que morreu queimado. Tivemos a situação do acidente que vitimou 2 pessoas, deixou uma outra que está em estado grave no hospital particular aqui de Rio Verde. Então tem muita gente perdendo muita coisa com isso. Além da vida, a paz. Porque quem mora na zona rural, nesse período não está tendo paz. Não consegue ter paz. De que forma ter essa paz se as pessoas não conseguem ter ali uma condição adequada para poder lidar com aquela situação? É algo imprevisível que surge do nada. E aí um foguinho aqui pequenininho, que começa aqui nessa pontinha e vai entrando mata dentro aí e destruindo tudo. Passando por cima de tudo. Esse é o grande problema. Então que as pessoas tenham mais consciência, porque se a população não ajudar, se as pessoas não se vigiarem, e evitar que isso continue, pode ter um fim trágico, muito trágico, além dos grandes prejuízos que nós estamos tendo e podemos ter ainda. Imagina para o produtor, para o agro, o que não está significando tudo isso aqui, toda essa destruição. Você entra em qualquer rodovia aqui do interior do estado, você pega ali uma GO 174, uma GO 333, ou até mesmo as BRs, e você vê muitos pontos de incêndio. Tudo queimado, tudo destruído. E boa parte por conta do ser humano. Como é que faz? E o pior de tudo é a quantidade de animais que estão perdendo a vida. Até animais que estão aí em risco de extinção. Naquele incêndio que teve lá no Interlagos, a gente estava conversando agora há pouco ali na redação, encontraram uma raposa com os filhotinhos mortos. Ali mesmo, se formos fazer uma busca lá, até falei para a nossa equipe, se a gente for fazer uma procura, vamos encontrar vários animais mortos e várias áreas, situações de reservas de preservação que estão tendo esse tipo de incêndio. Então, pelo amor de Deus, vamos ter consciência, gente. Vamos ter um pingo de juízo. O que passa na cabeça de um cidadão que faz isso intencionalmente ou que faz sabendo do risco que pode oferecer? Ah, vou jogar a quimba de cigarro aqui, sabendo o risco que pode oferecer. Vamos ter mais respeito da cadeia. Da cadeia. E se tiver flagrante, tiver situação, manda pra gente que a gente mostra aqui
mostra aqui, sem desfocar rosto, viu? Nós vamos mostrar a cara de quem faz isso e vamos mandar também direto para a 8ª DRP, para a polícia tomar as iniciativas e fazer o que deve ser feito com esse tipo de gente inescrupulosa que não tem respeito à vida humana, não tem respeito ao meio ambiente, não tem respeito aos animais, não tem respeito nem a si mesmo, infelizmente. E o final de semana foi complicado também no trânsito aqui de Rio Verde. A Polícia Militar foi acionada para atender um acidente de trânsito, infelizmente com vítima. No local, uma moto estava caída e 2 pessoas e um homem de 30 anos, um homem de 30 anos e uma mulher de 26 anos estavam no local do acidente. Ambos foram atendidos e conduzidos para o hospital por equipes do SAMU com várias lesões causadas pelo acidente. Esse caso teria acontecido após o condutor da moto estar em alta velocidade, perder o controle e subir na calçada e cair. A moto teria deslizado cerca de 20 metros de onde caiu. A mulher de 26 anos, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital após sofrer diversos traumas por conta da queda. O estado de saúde do condutor não foi divulgado, mas ele segue internado no Hospital Municipal de Rio Verde. É lamentável, né? Ver a quantidade de acidentes fatais que a gente tem aqui no interior do estado e muitos em situações que poderiam ser evitadas. Não sabemos qual era a situação deste motociclista, de que forma que ele conduzia essa moto, como que ele fez para perder esse controle, se foi uma falha mecânica, se estava aí sobre efeito de álcool, qualquer coisa do tipo, mas infelizmente é a causa que é o principal, que é o acidente, o resultado final, que é o acidente e infelizmente com um óbito e com esse motociclista ainda internado, lamentavelmente. Vamos seguir com o Band Cidade. A partir de agora é hora de saber a agenda dos candidatos. Eleições 2024 é aqui na TV Sucesso. Vamos trazer a partir de agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Rio Verde. Deixa eu ver aqui a agenda de cada um deles, começando por Daniel Cunha da Câmara, do Novo, fez visita no GAPS às 7 da manhã, agora às 9 horas da manhã visitou empresas, 4 da tarde faz visita com candidatos a vereador, às 5 da tarde visita a empresa e às 6 faz reunião. Essa agenda de Daniel Cunha da Câmara do Novo, que tem às 7 da noite ainda um podcast com a Amanda Câmara. Quem mais está na tela? Oswaldo Fonseca, do Republicanos. Fez visita à empresa pela manhã, caminhou na Avenida Presidente Vargas, agora à tarde faz visita à empresa com a candidata a vereadora Ludmila, às 5 da tarde faz entrevista, vai com a esposa, né, numa entrevista até a Rádio Clube, reunião na casa do Valdemir com o candidato a vereador Geudimar, às 8 da noite. E às 9, reunião com a candidata a vereadora Pastora Luciana. Essa é a agenda de Oswaldo Fonseca. A agenda de Lissau Vieira, 8 da noite, visita empresas. Às 11 horas, visitou, né? Às 11 horas teve reunião com lideranças. Ao meio-dia fez um almoço com vereadores. Agora às 2 da tarde vai visitar uma entidade. E depois visita a empresa às 3 da tarde. Na agenda do candidato ainda tem às 4 horas caminhada na Vila Maria e 8 horas reunião na Proleite. Essa agenda de Lissau Vieira do PL. Carlos Cabral do PSB pela manhã visitou empresas na Vila Maria. Agora, às 1h30 da tarde, tem gravação. Às 4h30, caminhada no bairro Dom Miguel. Às 7h30, reunião no setor Morada do Sol. Wellington Carrijo, do MDB, pela manhã visitou empresas. 9 horas da manhã, realizou gravações de programa eleitoral. 10 da manhã, fez visita a empresas. 12h30, concedeu entrevista. Gravações às 13h30. E ainda na agenda do candidato, às 5 da tarde, tem mini carreata, caminhada e adesivaço. E às 7h30 da noite, reunião com apoiadores. Às 8h30, inaugura comitê de candidato a vereador. A agenda, então, dos candidatos à Prefeitura de Rio Verde, os 5 candidatos, que, inclusive, na próxima quarta-feira, terão mais uma oportunidade de estar frente a frente com você. Debate entre os candidatos à Prefeitura de Rio Verde, na tela da TV Sucesso Band, nesta quarta-feira, a partir das 10h15 da noite. Agora nós vamos para um rápido intervalo e depois do intervalo a gente volta com mais informações e já também tem o início das nossas sabatinas com os candidatos a vice-prefeito.